Faz exatos 50 anos que as Forças Armadas brasileiras deram um golpe na democracia ao destituir o governo legítimo do presidente João Goulart e instalar uma ditadura que durou mais de 21 anos. Com o fim do regime, a Constituição de 1988 marcou o novo ordenamento democrático. Tanto é que o Brasil já tem mais tempo com democracia que com a ditadura que começou em 64. Mesmo assim, algumas marcas, normas e até leis criadas sobre a lógica do autoritarismo militar ainda valem. É o que revela a pesquisa do professor Gilberto Berkovich sobre direito administrativo. Ele explica como as normas da administração do Estado, decretadas pela ditadura apenas 3 anos depois do golpe, ainda estão em vigor e orientam a prestação dos serviços públicos atualmente. Ele nos conta os detalhes no programa de hoje, da série especial sobre o que resta da ditadura. A gente agradece a presença do professor Gilberto Berkovich, que é da Universidade de São Paulo, professor de Direito Econômico e Economia Política. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Professor, seu artigo coloca uma coisa muito interessante, que é o seguinte: fizemos uma Constituição nova, democrática, né? Mas o direito administrativo, que é o que rege a gestão do Estado, a economia do Estado, é fruto de um decreto de 67, ou seja, um decreto militar ditatorial, né? Quais são as implicações práticas disso, de manter esse decreto na nossa vida hoje no Brasil? Bom, obrigado pelo convite, quero agradecer a você Claro. por estar aqui. E, na realidade, o que ocorreu foi que houve em 67, no primeiro governo da ditadura, né, do Marechal Castelo Branco, houve uma reforma geral do Estado, vamos dizer assim, que era o chamado PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, que era coordenado pelo Roberto Campos e pelo Otávio Gouveia de Bulhões, que era o ministro da Planejamento e ministro da Fazenda da época. E a ideia deles era reestruturar o Estado, que eles diziam o Estado varguista, o Estado que o Getúlio havia estruturado desde a Revolução de 30, né? E reestruturar esse Estado no sentido de torná-lo mais, entre aspas, eficiente para o mercado. A ideia da reforma administrativa feita em 67 foi justamente tentar fazer com que o Estado favorecesse, né, o funcionamento do mercado, do setor privado, certo, e não aquela ideia como eles diziam que era do Getúlio, tal, de um Estado intervencionista, que atuava em todos os campos, o que na verdade não se concretizou, porque o Estado continua atuando em todos os campos da esfera econômica e social, mas com uma estrutura um pouco mais complicada, que é a que a gente tem até hoje. É uma estrutura que tem problemas de controle, né, que obviamente a ditadura não queria controle nenhum, e quando você redemocratiza o país, mas você vai dizer, tem o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a imprensa, mas você tem uma série de dificuldades no controle democrático mesmo da administração, né, seja pelo Congresso, seja pelos partidos políticos, pela sociedade civil em geral, né, o controle da estrutura, do funcionamento da administração. Tem um problema também que foi gerado pelo Decreto-Lei 200, essa lógica da administração estar a serviço, né, do mercado ou do setor privado. Isso vai gerar, por exemplo, nas empresas estatais, né? As empresas... Vai gerar e ainda gera. E ainda gera. Porque está completamente vigente. Está completamente vigente. O que houve tentativas de mudança disso, algumas bem pontuais, que algumas não saíram do papel, e o que a gente ouve dizer, né, desde os anos 90, a tal da reforma administrativa dos anos 90, né, que é a emenda 19 de 98, né, a Constituição de 88, que é do ex-ministro Bresser Pereira, né, a chamada reforma gerencial, ela nada mais fez do que reforçar já os princípios que já existiam no Decreto-Lei 200 de 67. Quando a gente fala de direito administrativo, a gente está falando muito do processo administrativo do Estado, né? Das secretarias, dos ministérios, dos departamentos dos ministérios, e esse processual administrativo é direito administrativo. A gente continua administrando o Estado brasileiro do mesmo jeito que os militares da ditadura queriam? Em parte, sim. Processo administrativo, procedimento de como o servidor deve se portar, quando você tem que apurar alguma coisa. Licitações, compras, pagamentos. Aí tem legislação mais recente. Por exemplo, a lei de licitações é de 93, ela tem uma série de problemas, né? Porque ela foi uma lei feita justamente para não funcionar. Né? É uma lei
que impede a atuação do Estado, ela é tão detalhista, ela é tão exigente em determinados detalhes formais, que a gente brinca. Derrubar a licitação é fácil, difícil é defender licitação. Né? E não leva em consideração uma série de aspectos, por exemplo, a questão da concorrência, né? A questão do poder de compra do Estado, tem uma série de questões que a lei de licitações não levou em consideração, e isso atrapalha. A gente vê todo o plano da obra que para, a obra que é suspensa, seja pela Justiça, seja pelo Tribunal de Contas, justamente pelas falhas da lei de licitações. O processo administrativo também vai ter legislação mais recente, quer dizer, de como tem que ser apurado, como tem que correr os processos na administração pública, como tem que ser apurados, por exemplo, as faltas dos servidores. Isso tudo tem legislação mais recente, mas a lógica de funcionamento da administração continua a mesma. É a mesma dos militares. Era a ideia de que você deveria criar órgãos autônomos em relação ao poder central, que tivessem uma lógica de eficiência, uma lógica de mercado. Isso funciona muito com as estatais, mas não só, com determinadas autarquias, também, o Banco Central. O Banco Central é criado justamente nessa época, no final de 64, né? A Lei do Sistema Financeiro Nacional, a Lei 4595 de 64, e ela está em vigor até hoje. Foi outra coisa que me chamou a atenção no seu artigo, que o sistema monetário e financeiro, além do sistema tributário nacional, foram criados também nessa mesma época e continuam valendo até hoje. Continuam valendo. O Código Tributário é de 66, está em vigor, na sua maior parte, até hoje. A estrutura tributária da Constituição de 88 é muito similar, praticamente uma reprodução, da estrutura tributária que os militares introduziram em 65. Ainda... Por que você acha que continuou assim na Constituinte? Foi um lobby, foi um medo ou foi uma falta de informação? Eu acho que foi muito inércia e a grande briga, na questão tributária, a grande briga que houve na Constituinte foi entre os estados, municípios e a União para ver quem ficava com mais recursos. Isso, para fazer isso, cometeram alguns equívocos, né? Por exemplo, a importância e o tamanho que se deu ao ICMS, que é o Imposto Estadual, sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que hoje é um grande nó da Federação Brasileira. Por que existe guerra fiscal? São a partir dos incentivos que os estados dão do ICMS. Por que você não consegue uniformizar a tributação no país? O ICMS é uma das causas, né? Toda uma série de disputas federativas por causa do ICMS. Não há um consenso. Aí um estado põe a culpa no outro, todos jogam a culpa na União. E o que aconteceu com o ICMS? O ICMS, por exemplo, ganhou como fatores da sua cobrança, fatores de geração, né, como fatos geradores, alguns aspectos, né, alguns elementos tributários tributáveis que não faziam parte dele antes. Por exemplo, existia isso em 67, 65, e antes já na Constituição de 46, por exemplo, o imposto sobre mineração, o imposto sobre telecomunicações, o imposto sobre eletricidade, o imposto sobre combustíveis, chamados impostos únicos, como se chamava. Foram com os recursos desses tributos que se criaram, por exemplo, a infraestrutura do país. Se criou, foi onde a Eletrobras tirava recursos para fazer a infraestrutura energética, onde a Telebrás tirava recursos para fazer a infraestrutura de telecomunicações. O de combustível era dividido entre a Petrobras e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Isso hoje está em cima do ICMS, está tudo que é no estadual, ICMS, né? que é estadual, e os estados não têm a competência dessas políticas. Então, nós temos na nossa conta de luz, na nossa conta de telefone, ICMS. Então, quem que é o responsável pela política de telecomunicações? É a União. Isso também é fruto do sistema tributário feito na ditadura. Feito na ditadura e que foi aí deturpado nesse lado na Constituição de 88, cuja preocupação foi aumentar os recursos dos estados sem necessariamente dividir melhor as competências de atuação. E agora, o sistema financeiro nacional, o Banco Central, a lógica, o mercado de capitais, foram todos criados durante o regime militar, né? Essa lógica do Banco Central não dá satisfações, praticamente, embora ele não seja independente de direito hoje, e na lei original ele era. Na lei de 64 ele tinha mandato para os seus dirigentes. Certo. Isso mudou no Costa e Silva, né, que é o segundo presidente da ditadura. Ele mudou esse ponto da lei.
Mas o que também deu na mesma, porque por mais que ele possa demitir e nomear o presidente do Banco Central, a gente sabe muito bem que o Banco Central é uma verdadeira caixa preta que ninguém controla. Quer dizer, não tem, e a questão não é o controle para gastos, para nada. A questão é que você não tem o controle de transparência, de democracia. Você não sabe o que o Banco Central faz ou deixa de fazer, o Congresso não tem acesso, a sociedade civil aos não detalhes, tem acesso né? aos detalhes, não, e mesmo aos motivos das operações. Um exemplo é o chamado orçamento monetário, que é uma parte do orçamento que é para manter a moeda, né? Esse orçamento monetário ninguém controla, nem o Congresso. É praticamente ilimitado. Quando o Banco Central compra ou vende dinheiro, compra ou vende dólar para manter a cotação do dólar em determinados parâmetros, ele está usando recursos da onde? Do orçamento monetário. E essa maneira de trabalhar também faz parte dessa legislação lá porque não tinha controle nenhum. Né? A ideia é justamente não ter nenhuma... Não ter controle externo. Não ter, obviamente, sociedade civil, parlamento, não tinham nenhum... o parlamento maquiado, né? Maquiado, não tinha nenhum motivo para ter esse tipo de controle, atuação, interferência, né? Até, se for o caso, para anular determinados atos que pudessem ser eventualmente lesivos ao interesse público. O Ponto de Vista está conversando hoje com o professor Gilberto Bercovitch, nessa série especial sobre o que ainda resta da ditadura militar no Brasil, mesmo depois de 25 anos de uma Constituição nova. E hoje a gente está conversando sobre o direito administrativo, né, que é o mesmo ainda em vigor desde 1967. Essa reforma do Estado dos anos 90 não reformulou nada. Por quê? O que lhe faz afirmar isso? A lógica dessa reforma dos anos 90, chamada lógica gerencial, o Estado, o administrador público deve agir como um gerente de uma empresa privada. Isso está presente no Decreto-Lei 200. O Marechal Castelo Branco, quando promulgou o decreto, quando assinou o decreto, na sua mensagem presidencial, ele falava: o Estado tem que funcionar como empresa privada. Ele falava com essas palavras. Tem um artigo, acho que o artigo 27, parágrafo único do Decreto-Lei 200, que diz: a empresa estatal deve funcionar como uma empresa privada. Quer dizer, nessa lógica não mudou nada, simplesmente, até porque o gerencialismo é dos anos 60, nos Estados Unidos, na Europa, essa discussão, e já estava em 67. O senso comum pode entender isso como uma coisa boa, né? Digamos, vamos funcionar como uma empresa privada. Mas por que não seria bom? Porque, na verdade, a lógica do Estado é outra. O Estado não funciona na lógica do lucro. E nem para dar lucro para outros, né? O Estado funciona na lógica do interesse público. Por que determinados serviços são públicos e outros não? Por que, por exemplo, fornecimento de água, esgoto, luz, telefone são serviços públicos? Com serviços essenciais para a vida em sociedade. Isso, lógico, muda com o tempo e com a evolução da sociedade. Às vezes você vai ter mais serviços públicos, às vezes vai ter menos serviços públicos. Dependendo até da demografia do momento, demografia, né? mas são serviços que são essenciais para o funcionamento da sociedade. O Estado garante, em última análise, esses serviços. Por quê? Porque não necessariamente eles vão dar lucro. Às vezes eles podem dar... Como transporte público. O transporte público. O transporte público foi feito para dar lucro? Não foi feito para dar lucro. Ou deveria dar lucro? Não, também não deveria. Não é uma maneira, fornecimento de energia, o fornecimento ou acesso... Ou se desse, deveria ser reinvestido na própria infraestrutura. E não no acúmulo de capital pelos donos das empresas, né? Essa é a lógica do serviço público. Quer dizer, fornecer água e esgoto não dá lucro. Certo. Dá lucro em determinadas regiões, não em todas. Mas a obrigação do Estado é porque todo mundo tem acesso aos mesmos serviços públicos e com a mesma qualidade. É a mesma questão da saúde, da educação. A Constituição de 88, nisso, ela é muito clara. Saúde e educação são deveres do Estado. A iniciativa privada pode atuar, mas é sempre de forma suplementar ou complementar. Okay. Ela não é a responsável. A gente faz um pequeno intervalo agora nessa conversa com o professor Gilberto Bercovitch, que está trazendo essa novidade, esse detalhe para a gente de como o direito administrativo criado na época da ditadura militar ainda está vigente no Brasil. Até já. Voltamos com o Ponto de Vista pela TV Câmara e Rádio Câmara, nessa série especial sobre os 50 anos do golpe militar, hoje conversando com o professor Gilberto Bercovitch, que é professor de Direito Econômico e Economia Política da Universidade de São Paulo. Professor, 6 meses depois do golpe, ali, logo em outubro, né, o governo ditatorial criou uma comissão especial para estudar essa reforma administrativa, né, que então formulou uma lei que foi promulgada em 67, tá certo? Agora, me parece que
Isso já vinha acontecendo nas décadas anteriores no Brasil, lá desde 1930, com a Revolução de Vargas, que o país passou por diversas reformas administrativas e do Estado. Em que medida essa reforma da ditadura é uma mudança de rumo do que vinha acontecendo? E se o senhor acha que ela foi para o bem ou para o mal? O que acontecia, na verdade, assim, a gente pode dizer que o Brasil teve duas grandes reformas do Estado. Certo. Uma em 30, a partir de 30, né, com a Revolução de 30 e a ascensão do Getúlio Vargas à presidência, que vai criar a estrutura burocrática do Estado. Vai criar o concurso público, funcionalismo de carreira, que não existia. Era um vácuo. Era um vácuo. Funcionalismo de carreira, a ideia das autarquias como órgãos que atuam também na esfera econômica e social em nome do Estado, a prestação de serviços públicos, os serviços vão ser nacionalizados, a energia elétrica, a telefonia está nos seus inícios, né? Que era o telégrafo, a telefonia, né? O correio, vão ser todos nacionalizados, os que não eram prestados pelo Estado, vão ser então assumidos pelo Estado como responsável para a prestação desses serviços, né? E você vai criar, na verdade, a estrutura do Estado, vamos dizer, que atua na esfera econômica e social no Brasil de uma maneira efetiva, como estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, o New Deal do Roosevelt, como está acontecendo nessa mesma época. Mais ou menos nessa mesma época. Lógico que essa estrutura, uma coisa que o Getúlio nunca vai conseguir fazer vai ser criar um organismo de planejamento. Um organismo central de planejamento. Lógico, vão ter planos, e a ideia de planejamento está presente, mas um organismo central de planejamento, um órgão que planeja a economia, planeja como que o Estado deve atuar, isso ele não vai conseguir fazer por uma série de razões. Depois vai ter a questão da guerra, vai ter uma série de razões que isso não vai acontecer. Quando essa estrutura ela vai se consolidar no Estado Novo, né, você inclusive tem o DASP, né, que era o antigo Departamento Administrativo de Serviço Público, que até na época do Estado Novo fazia até o orçamento da União, era o DASP que fazia, e que vai ser o responsável por gerir todos os servidores públicos da União. Né, e vai ter os estados, vai ser replicada essa estrutura, nos municípios vai ser mais ou menos uma estrutura copiada. Né? A partir da democracia de 46, né, quando você tem a Constituinte de 46, depois vai ter o período democrático, né? O que acontece? Até a própria ideia do país estar se industrializando, que é o projeto varguista, o projeto nacional desenvolvimentista, da industrialização, do mercado interno ser o centro dinâmico, né, da economia, você não depender de agricultura de exportação como era até 30, né, que era café ou açúcar ou outro produto qualquer, né? Com a industrialização, você começa a ter o quê? Uma série de necessidades, também está tendo uma maior urbanização. Você começa a ter, que o Estado atua em mais campos, e essa estrutura criada nos anos 30, ela funciona, mas já começa a dar alguns problemas. Precisa avançar, Precisa avançar, precisa ser reestruturada, precisa ser reformada. No governo do Juscelino, o governo de Vargas começa a pensar alguma coisa, segundo o governo Vargas. Certo. Ele cria até uma comissão para pensar, tentar essa reforma administrativa, no sentido assim, de adaptar aquele Estado que foi estruturado nos anos 30 para um Estado que está se industrializando mais aceleradamente, uma população urbana maior, um regime democrático, tudo isso. Uma série de tarefas, garantir uma série de serviços públicos. O governo Vargas começa a pensar isso e o governo Juscelino mostra que aquela administração tinha chegado no limite com o plano de metas. O plano de metas funciona, é um sucesso. Né? Toda vez que a gente associa desenvolvimento com planejamento, a gente lembra do Juscelino e do plano de metas. É verdade. Né? Vai consolidar o processo de industrialização no país, né? Só que aí mostra que os limites daquela administração, olha, até aqui deu para ir. Ou seja, de qualquer maneira, porque ali um pouco depois de Juscelino, quer dizer, você vem com Jânio Jango e logo vem o golpe. Então discutindo também reforma administrativa, quer dizer, até ali deu para ir. Então precisava melhorar então, de qualquer maneira, o funcionamento. Precisaria haver uma reforma. Precisaria haver uma reforma. Naquele momento. Aconteceu? Qual que é o ponto? É que a reforma que estava se pensando, tanto no Getúlio, no Juscelino, depois no Jango, que tem até um ministério extraordinário da reforma administrativa, é uma reforma para melhorar a prestação de serviços do Estado, para ampliar, para pensar num planejamento de médio e longo prazo. Quer dizer, tem toda... pensar no Estado como um grande prestador. Pensando muito no serviço, na prestação de serviços públicos. Certo. E o Estado também como responsável por gerir o processo de industrialização, de transformação da economia. Com a ditadura, na verdade, a lógica vai mudar. Vai vir, que é a segunda reforma, vamos dizer, do Estado que a gente teve, que é a da ditadura. O PAEG é uma verdadeira reforma do Estado.
De verdade. De verdade, porque vai mudar a lógica do funcionamento do Estado que vinha dos anos 30, né, que estava naquele processo do Getúlio, do Juscelino do Jango. Eles vão mudar. Que é um Estado que presta menos serviços. Ou até que presta com uma lógica mais de lucratividade ou de tentar atrair mais o setor privado. E parece que põe muita atenção também para as empresas estatais que começam a funcionar como empresas privadas. Né? As empresas estatais, óbvio, já existiam desde a época do Getúlio algumas, outras do Juscelino, que vão sendo criadas ao longo do tempo. Mas o governo militar tinha um discurso pró-mercado, mas vai criar um monte de estatal. Por que isso? Porque as estatais... como eles vão acabar com uma série de subsídios de tarifas, de financiamentos que as estatais tinham, por exemplo, o antigo BNDE, que hoje é o BNDES, né, ele financiava a energia elétrica, a siderurgia, uma série de atuações das estatais. A partir de 64, ele é proibido de financiar as estatais, só vai mudar agora recentemente. Uhum. Então, ele só pode emprestar para o setor privado, ou seja, as estatais perderam uma fonte de financiamento. Vai ter um ajuste de tarifas, vai elevar as tarifas dos serviços. Quer dizer, que aí, proibindo o BNDE de investir em estatais, quer dizer... Elas vão ter que achar algum outro jeito de se... Aí há uma ideologia forte aí nessa ação, né? Há uma ideologia e as estatais vão ter que achar um jeito de se financiar até para se garantir. Como elas vão fazer isso? Ou pegando empréstimos lá fora, que algumas vão fazer, várias vão fazer, ou diversificando a sua atuação. É nessa época que a Vale do Rio Doce, por exemplo, a Petrobras, cria um monte de subsidiárias. Uhum. Então a Vale do Rio Doce vai ter de celulose, de navegação... Para gerar faturamento. Para gerar recursos. Não necessariamente na área central que elas atuavam. A Petrobras a mesma coisa. Uhum. Quer dizer, então, porque são maneiras de gerar recursos além dos empréstimos para poder continuar atuando, tendo visto que elas perderam recursos aqui. Tá certo. O Ponto de Vista está conversando hoje com o professor Gilberto Bercovitch, nessa série especial sobre o que ainda resta da ditadura militar no Brasil, mesmo depois de 25 anos de uma Constituição nova. E hoje a gente está conversando sobre o direito administrativo, né, que é o mesmo ainda em vigor desde 1967. Professor, na Constituição, na Constituinte, né, de 87, 88, não houve tentativas no Congresso de se revogar esse Decreto-Lei de 67, de propor uma substituição para ele, para a gente não ter essa mesma ordem da ditadura ainda hoje vigindo? Olha, sendo bem sincero, não teve praticamente discussão sobre essa parte administrativa. Lógico, os constituintes elaboraram o artigo 37 da Constituição, que são os princípios gerais da administração pública. É bem amplo, ele trata de uma série de assuntos, ele tenta reforçar a questão da legalidade, da transparência, da moralidade, da igualdade no tratamento dos cidadãos. Ele tenta reforçar essa ideia do controle público. Só que eles não mexem na legislação infraconstitucional. Eles poderiam, após a Constituição... E depois também não aconteceu movimento? Eles poderiam até, após a Constituição, ter revisto. Certo. Não se fez. A primeira tentativa de mudança administrativa, porque eu digo que não foi provavelmente uma reforma do Estado, foi a reforma dos anos 90 do Bresser Pereira, né, no governo do Fernando Henrique. Uhum. Né, que, na verdade, o que ele fez? Ele criou alguns outros órgãos, como, por exemplo, organizações sociais, OCIPs, que seriam de participação privada maior na gestão dos serviços públicos, né, na gestão pública, criou as chamadas agências reguladoras. Isso que eu ia lhe perguntar, a criação das agências não pode ser um avanço dessa normatização ditatorial? Não, porque na verdade ela funciona com a lógica do Decreto-Lei da ditadura, a ideia de que o mercado que tem que prevalecer sobre o setor público. E nós sabemos, as agências... Bom, primeiro que a agência reguladora é o nome de moda, né, na verdade, porque é a velha e boa autarquia. Né? Ela é uma autarquia como outra qualquer. Ela tem, lógico, uma cara para ter a ideia do mandato do dirigente, que também é polêmica. Tem vários autores que vão dizer que é até inconstitucional. Né? Por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que é inconstitucional o mandato dos dirigentes das agências. Mas, enfim, vamos deixar essa discussão de lado. Mas ela tem uma outra, mas o fato de por exemplo, uma autarquia, uma agência regular um setor, a Anatel regula telecomunicações, a ANEEL, energia elétrica, não é nenhuma novidade. O Banco Central já fazia isso desde 64, o INSS já fazia isso, a Receita Federal, a SUDENE, uma série de autarquias sempre já faziam isso. Né? O Instituto Brasil do Café já fazia isso. Quer dizer, tem uma mas série quer dizer que não teve, o senhor não conseguiria indicar nenhum avanço concreto dessa lei de 67? Não, até porque ela tem um problema a mais, talvez. Porque quando ela, na verdade, ela é capturada pelos interesses do setor que ela deveria regular.
Isso nós vemos todos os dias, né? A dificuldade da Anatel, da ANEEL, de outras tentarem lidarem com o setor privado. Na verdade, elas acabam sendo muito mais representantes ou porta-vozes desse interesse privado, né? A depender de quem está dirigindo, quem faz né? parte do conselho deliberativo, do que propriamente órgão de defesa do interesse público. Fora outras coisas, como uma teoria da jabuticaba, que é por exemplo, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. O petróleo é monopólio do Estado, continua sendo mesmo depois da reforma de 95 do Fernando Henrique. O petróleo continua sendo monopólio da União. O que mudou foi que a Petrobras antes era a única empresa que podia atuar no setor de petróleo, e com a reforma constante permitiu que o governo pudesse, eventualmente, se quisesse, contratar outras empresas além da Petrobras. Aí você cria uma agência reguladora, a ANP, para um setor que é monopólio do Estado. Quer dizer, não faz sentido nenhum. O setor que é de um só. Parece um pouco sem lógica, né? Não tem lógica. E toda hora ela entra em choque com quem? Com a Petrobras, é óbvio, porque ela, no fundo, ela tenta limitar a atuação da Petrobras, né? E nem sempre dá certo. É que parece, né? que tem circuitos que não se fecham, né? Circuitos que não, exatamente. Tá bom. É interessante aqui, está aí a opinião e o ponto de vista, né, do professor Gilberto Bercovitch, que é professor de Direito Econômico e Economia Política da Universidade de São Paulo. Nessa série especial que a gente está fazendo sobre os 50 anos do golpe militar, ainda resta muita coisa aí para ser reformada, reformulada, revogada, modificada. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui no ponto de e vista. É sempre bom poder chamar a atenção para esses pontos. A Constituição de 88 ela muda muita coisa, mas ela mantém também muita coisa. Né? Então, a ruptura dela com o regime ditatorial não foi completa. Pelo contrário, muita coisa ficou. E a estrutura administrativa, a forma de atuação do Estado é uma delas. Né? E nem sempre a gente se dá conta disso. Tá ok, muito obrigado pela presença. E a você, obrigado por nos acompanhar aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Se você quiser recomendar este programa para um conhecido, um amigo que tem interesse pelo tema, basta enviar o link que você encontra no www.tv.câmara.leg.br/ponto de vista. Até o próximo programa dessa série especial sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil.